Hoje o nosso tema é culpa e obsessão. Por que nós estamos gravando esses vídeos? Porque nós estamos falando sobre os florais, que são justamente para curar, ajudar nesse processo de cura, juntamente com toda a parte psicoterapêutica que a pessoa deve procurar quando ela sente isso. Então, a culpa, principalmente de origem religiosa, ela é um sentimento muito arraigado, está nas raízes da pessoa religiosa. Não é todas as religiosas, mas existem pessoas que registram isso de uma maneira muito forte e criam dentro de si essas questões tão intensas que levam a comportamentos ou somatizações. E aí a gente entende que não só apenas a questão da pessoa perceber isso, como propriamente na religião, a pessoa tem ali proibições, tem punições para caso aconteça um comportamento que não é aceitável na religião. E a pessoa fica num conflito entre o desejo e aquilo que é certo para a religião. E aí o que acontece? Isso é intenso dentro dela, principalmente adolescentes, que estão ali aprendendo a lidar com os seus impulsos. Eu não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado. O importante é a gente entender que no papel de uma religião, no momento em que uma pessoa descumpre uma regra, não deveria ter tanto julgamento e tanta humilhação. O que deveria acontecer é um lugar de acolhimento, de perdão, de explicação do porquê do porquê que aquele caminho é melhor, uma orientação mesmo. E a pessoa ter ali sua liberdade de escolha, porque é o que cada um precisa fazer, conforme sua consciência, Mas muitas vezes não é isso que acontece. E aí as pessoas sentem muita culpa, muita vergonha, fazem as coisas escondidas, as pessoas estão aprendendo uma questão de moral, de uma questão dali interna, dependendo da religião que for, e tem as regras, tem os preceitos ali, mas que quando a pessoa é obrigada, ela não entendeu, ela não teve consciência para poder se desenvolver e os demais ali não a aceitam, ela entra em vários sintomas, que dentro dela vão estar, vamos dizer, estourando por dentro, Imagina, vem um impulso que é natural nosso, e aí ela considera isso como impuro, negativo, ruim. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, que hoje eu tenho essa consciência. A fonte, de tudo que existe, criou cada órgão. E cada órgão faz parte do mesmo corpo. Se faz parte do mesmo corpo, então todos os órgãos são divinos, foram nos dados para que a gente pudesse fazer a utilidade de cada órgão. Então não existe essa questão de você, de alguma forma, observar um órgão específico como se ele fosse terrível, que todos pertencessem à parte divina, menos aquele. Não é assim que funciona. Todos são divinos, Então, você não tem como excluir algo de você. Faz parte de você. Aqueles sentimentos, aquelas sensações, você precisa aprender a lidar e não cortar, não abafar. Isso que é a origem das doenças. Então, a culpa, elas vão amacerando aquela alma, vão deixando aquela alma, ali
tão difícil de lidar consigo mesmo, porque a pessoa pra fora, né, aqueles sorrisos e tudo, mas por dentro ela tá se sentindo mal por tudo que ela sente, por tudo que ela é. E esses sentimentos podem gerar cada vez mais sintomas físicos também. Problemas, por exemplo, digestivos. Exemplo, só para vocês terem uma noção. Ansiedade. E é tudo por estar reprimindo uma coisa natural que qualquer pessoa sente. Tá? Ninguém, nem um padre, por exemplo, nem um pastor, qualquer pessoa vai sentir. Não importa se ela quis ou não deixar de praticar qualquer coisa, mas ela tem um impulso natural. E muitas pessoas ali chegam a se flagelar por se considerar impuro, né? Esse floral nos ajuda justamente nessa parte, para dar consciência. E a cura interior acontece por meio de toda a parte terapêutica. Então, basta se entregar a esse processo. E a gente atende com a psicanálise, né? Muitas questões ali ficam tão fortes. Por quê? Porque a crença é numa divindade muito punitiva, impiedosa, que vai lançar lá no meio do inferno e você não tem mais jeito. Né? Então a pessoa fica num constante estado de... Ela não relaxa, ela fica o tempo inteiro se cobrando. Né? E aí, quando a gente se cobra demais nessa parte religiosa, né, com essas crenças de punição, com essas crenças de que a gente está fazendo algo errado, que é terrível tudo que nós estamos fazendo, isso reflete criando distúrbios. E a gente começa a se achar indigno de Deus, indigno da espiritualidade, indigno de... A gente começa a se diminuir, se rebaixar, né? Não entendendo a nossa grandeza, porque somos imagem e semelhança do divino, então somos grandes, somos algo grandioso. E por que a gente tem que se sentir menor? Tem que se sentir pequeno, tem que se sentir um lixo muitas vezes, porque tá fazendo algo errado, terrível, né? Então, a pessoa acredita na divindade punitiva, então ela vai começar a ter doenças. Então, tem muitas pessoas que são doentes porque acreditam que de alguma forma inconsciente estão sendo punidas pelo divino, ou elas mesmas se punem. Né? Muitas outras pessoas pensam em tirar, né? E não, né? Tirar porque não sentem que tem autocontrole sobre si. E aí elas traem, tá? E aí a pessoa se sente mal por isso. Ela não se aceita, não se acolhe. E acontece que ela perde aquela coisa de estar próximo do divino, dela poder fazer sua oração, sua meditação, sua conexão interior, porque ela se acha indigna. E quando ela se acha indigna, ela abre também porta para outras doenças. Ainda tem aqueles que ficam com um comportamento obsessivo, porque se veem errando, né, no erro. Então, ela tenta controlar a ansiedade dela, os desejos dela, e aí ela desenvolve um outro mecanismo inconsciente de defesa, que é para controlar esses pensamentos, esses atos, tudo, essa questão, aliás, os seus impulsos. Então ela tenta abafar seus impulsos e aí ela tem comportamentos obsessivos. E aí o resultado é dor de cabeça, é dor muscular, muitas vezes porque ela está se punindo. Existem outros motivos de ter comportamento obsessivo, mas a gente está falando especificamente desse espiritual, de julgamento religioso.
E aí, quando a gente se entende melhor, se compreende, como eu falei, tudo nosso é divino. O divino nos deu cada parte de nós para que a gente pudesse usar, para a gente poder ser feliz. E a gente precisa ter um autocontrole saudável, sim, mas que a gente precisa entender que a gente precisa ser feliz. Principalmente a mulherada que hoje tá mais livre, né? Mas tem muitas idosas, muitas mulheres que ainda são reprimidas pela religião e tem mal-estar, não tem bem-estar. E gera muito comportamento obsessivo. Já tem muito, assim, por exemplo, o masculino que recorre ao álcool, né? Muito julgamento, muita coisa. Aí a pessoa não quer enfrentar aquela realidade, aquele julgamento que ela está fazendo sobre si. Então ela recorre ao álcool, ela recorre a substâncias, né? E aí cada vez mais ela vai tendo problemas, abusa quimicamente de si. Por quê? Por causa de sentimento de culpa. E ela não tem recursos internos para enfrentar aquilo que foi colocado na cabeça dela. Não tem autoestima. Por causa disso, ela não sente que ela seria aprovada socialmente se as pessoas soubessem o que ela sente, o que ela pensa, como ela é por dentro. Muitos, até, por exemplo, muitos homens até desenvolvem impotência devido a sentirem culpa por seus impulsos. Sentirem culpa por terem essa questão maravilhosa que o próprio divino fez em nós. Esse desejo, a vontade, o querer é da alma, é um desejo, mas muitas vezes a pessoa fica se punindo, achando-se muito errada, terrível, né? Óbvio, o que a gente tem que entender? Vamos trazer razão para a coisa, vamos trazer razão. E ainda para essas pessoas eu cito uma passagem até bíblica que eu falo, né? Porque não é só religião evangélica, o catolicismo é mais leve em relação a isso, mas evangélico principalmente. Mas tem tudo judaico-cristão e outros, né? Outras religiões que têm essas proibições, né? Que a gente entende. O que acontece? Eu cito sempre uma passagem bíblica que fala assim, ó. É uma parábola que o filho saiu, pegou metade dos bens, né, que era a sua própria, vamos dizer assim, era a sua herança. O pai deu, ele foi, fez farra, fez bagunça, fez tudo que queria fazer. Aí no fim ficou sem dinheiro, sem amigo e comendo a comida dos porcos. Quando ele volta para casa, aí ele chega lá, ele acha que o pai dele vai punir ele. E aí o pai dele, vendo ele à distância, falou assim: meu filho voltou, estava morto e reviveu. E aí colocou já ele como filho, já deu um anel de ouro, já abraçou ele, já tomou ele de volta para a posição. E o filho estava disposto a dizer para o pai dele que pelo menos aceitasse ele como empregado, pelo que ele tinha feito. E o pai não, o pai amou e abraçou o filho dele. E aí eu acredito que o Mestre Jesus fala: assim é o Pai que está no céu, né? Não vai te punir, ele vai ficar feliz que você voltou a ter consciência, que você tá andando certinho, que você tá nos trilhos, que você, né? Então, assim, eu acho muito bonito essa forma de ver que a divindade não é algo que quer o teu mal. Então a pessoa com essa passagem começa a falar: é mesmo, né? Nossa, Deus não faria isso. E até tem uma pessoa que eu sigo na internet, agora não vou lembrar o nome, ele fala bem assim: ai, Jesus é maravilhoso, o fã-clube é que estraga. Então, assim, muitas vezes o julgamento dos outros não corresponde à religião, não corresponde aos ensinamentos que essas pessoas escutam. Então esse floral vem para ajudar essa pessoa a sair disso, da culpa, do comportamento obsessivo, compulsivo, né, devido à sensação de culpa que ela tem pelos seus impulsos naturais. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer enquanto nós conhecemos alguém assim ou nos sentimos assim? É procurar ajuda, tá? Procurar ajuda. Sempre que procuramos ajuda, nós
nos libertamos. Não é só indo no religioso, tem coisa que é no campo mental. E até mesmo indo no religioso vai receber um sermão em que vai ser julgado com as leis daquilo, né? Tem que ser algo neutro, para que você não se sinta pior ainda de confessar ali diante daquelas pessoas que não vão entender. Porque elas, ao invés de seguir o amor, seguem as regras, né? Então, você conhece alguém ou você se sente assim, você precisa de ajuda e entender que essa ajuda, ela é de uma pessoa neutra, que é o terapeuta, que não vai te julgar e que vai manter aquilo. Você pode falar, a pessoa não vai dar sermão, tá? Então, por exemplo, vamos dar exemplo aí de comportamento obsessivo para vocês entenderem. Vai ter, assim, por exemplo, o toque. Pode desenvolver toque. A pessoa fazer, né, revisar constantemente algo para ver se aquilo tá, se ela fez mesmo. Ela desenvolve, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Quantas pessoas que, né, elas dormiram com alguém, daí elas se sentiram nojentas, elas se sentiram impuras, e daí elas têm toque. Não que todo mundo tem toque, é por causa disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas segundo as terapias florais, ali a gente tem floral para limpar a impureza nesse sentido. Quantas pessoas se lavam excessivamente, sabe? Muitas vezes a pessoa tem a casa, um brinco, porém a casa da pessoa é tão limpa, não é porque ela gosta de limpeza, mas porque ela se sente impura em relação à parte sexual dela. Então ela limpa tudo ao redor dela porque ela se sente suja. Então ela se transforma nisso, então é compulsiva por limpeza devido a algo sexual que ela não aceita. Quando a pessoa vê que as coisas tem que ser simétrica, tem que ser perfeito por causa de problemas lá, muito rigor, porque ela foi, né, criada daquela maneira muito rigorosa. E aí agora acrescente a religião fazendo isso com a pessoa. Então, muitos problemas que acontecem, né, às vezes também aqueles acumuladores, acumula muita coisa, chega na casa da pessoa, tem excesso de tudo, excesso de roupa, excesso de sapato, ela não cabe mais dentro da casa dela, porque ela tem excesso de tudo, ela não consegue jogar as coisas antigas, acumula objetos, mesmo que eles não tenham valor algum, mesmo que já estejam quebrados, estragados, e deixa lá, mesmo que esteja inútil, ou que ela fica, não, peraí, isso aqui vai ter utilidade no futuro e guarda. Pode ser por causa disso, porque ela se acha impura, indigna. Olha onde vai tudo, isso não sou eu que tô falando, é ciência, tá? E então, tem muitas outras coisas, aqui é só um exemplo. Então, a gente precisa entender, existe como as terapias integrativas darem apoio à parte psíquica, né? Com a psicoterapia inteira também, dá para ajudar. E se o caso for muito grave, então a gente faz esse olhar para um profissional, por exemplo, psiquiatra, olhar e observar se precisa também da adição de algum medicamento, né, para essa pessoa sair dessa situação. Seja como for, temos floral e temos as terapias de fala para ajudar as pessoas a saírem dessa. Eu não sei se vocês gostaram desse conteúdo, se sim, dá uma curtida aí, compartilha com uma pessoa que você acredita que precisa ouvir esse conteúdo. E nós voltamos com mais conteúdos semelhantes a esse e até mais.